SolidWorks 2015 vem recheado de importantes novidades, portanto, no ambiente de sketches. Vejamos aqui algumas das que consideramos mais importantes. Por exemplo, se eu viesse aqui fazer um arco tangente, portanto, considerando, digamos, aquele ponto final, reparem que eu agora consigo, sempre que detecto aquele outro ponto final, criar logo aqui automaticamente uma relação de tangência entre aquelas duas entidades. Portanto, isto não era possível, portanto, obrigava-me sempre a fazer uma relação a posteriori. Reparem também que, se criar aqui uma nova linha, por exemplo, oblíqua em relação àquele ponto, eu posso também, imediatamente ao clicar a linha, portanto, criar aqui uma relação de perpendicular em relação à outra linha que também termina naquele ponto. Okay? Outra situação poderia ser, por exemplo, se eu criasse aqui uma nova style spline e a terminasse ali também naquele sítio, reparem também com a possibilidade de poder introduzir logo aqui diretamente uma relação de tangência ou de continuidade, portanto, em relação àquela outra geometria, portanto, que já lá se encontrava. Outra das coisas que podemos fazer, reparem agora aqui neste caso concreto, temos aqui duas linhas que são oblíquas neste momento, mas se eu selecionar apenas o ponto, consigo também, desde logo, portanto, criar aqui uma nova relação de perpendicularidade, ou se selecionar este outro ponto aqui, de criar, portanto, aqui uma relação de tangência entre o arco e a outra linha que já lá estava. Okay? Reparem também que esta linha está quase horizontal, mas não está na realidade horizontal. Se eu picar em cima dela, o software agora vai-me avisar entre as duas relações possíveis, a horizontal e a vertical, qual é que é aquela mais provável, portanto, criando este tracejado, este pontilhado à volta da mais provável, portanto, que eu poderei também colocar aqui facilmente como sendo uma linha horizontal. Outra novidade que também temos tem a ver com a ferramenta de cotagem de ângulos. Nós agora conseguimos fazer, portanto, reparem, portanto, clicando aqui na tecla do Shift, e à semelhança do que fazíamos também nos raios e nos diâmetros, podemos, portanto, dizia eu, optar por cotar, portanto, o ângulo completo, em vez de cotar apenas, portanto, só em relação, digamos, ao eixo, ok? Portanto, é uma situação que também podemos agora fazer facilmente na nova versão do SolidWorks. Outra ferramenta também nova introduzida aqui que tem bastante interesse é a nossa nova linha, portanto, de ponto médio. Ou seja, em vez de começarmos a linha por uma das extremidades, vamos poder agora, portanto, criar uma linha partindo precisamente, portanto, desse ponto médio. Portanto, a linha é criada, portanto, fazendo, digamos, automaticamente a sua divisão de um lado para o outro, também introduzindo, portanto, uma relação de ponto médio, tal e qual como nós também, naturalmente, poderíamos estar aqui à espera que assim fosse. Outra situação também interessante tem a ver com os retângulos. Reparem que agora os retângulos ou os paralelogramos, nós conseguimos fazê-los, portanto, introduzindo linhas de construção auxiliares, quer a partir dos cantos, que era a opção que tínhamos no 2014, quer a partir dos pontos médios de cada uma dos lados. Okay? Reparem que agora temos aqui então as nossas linhas de construção, portanto, centradas e alinhadas com a direção horizontal e vertical também do nosso retângulo. Vou colocar aqui só duas cotas para termos aqui alguma definição geométrica. Isto é muito prático porque nós depois podemos também utilizar cada um destes pontos novos que foram gerados também para criar automaticamente relações em relação a outra geometria pré-existente aqui também no nosso sketch. Okay? Já agora, vamos ver aqui também uma nova ferramenta bastante interessante, completamente nova, dentro do SolidWorks, que é a ferramenta de segmento. Okay? Reparem que eu aqui tenho uma linha horizontal, portanto, relativamente comprida. A ferramenta de segmento está aqui e vai-me permitir fazer duas coisas. Ou espalhar, portanto, determinado número de pontos iguais, portanto, em cima da linha que cá estava, mantendo a linha como uma linha única. Ou então separar aquela linha, portanto, tem neste caso 6 ou 7 ou 8 linhas, portanto, iguais umas às outras, portanto, mantendo a mesma dimensão da linha original. Portanto, neste caso é isso que eu irei fazer, portanto, vou criar essas tais 6 linhas novas e reparem como o software cria então todas as relações e a separação das entidades correspondentes. Por exemplo, este último troço eu vou optar por não manter alinhado com as outras, só para termos aqui um ligeiro chanfro aqui na fase final da nossa peça. Vou-vos só mostrar aqui também mais duas ou três coisas. Por exemplo, a ferramenta de Select Chain, que era muito prática para fazer a seleção de entidades ou de contornos fechados ao nível do sketch, só estava disponível para linhas normais, linhas visíveis no nosso sketch.
nós agora conseguimos fazê-lo também para linhas de construção. Reparem que estas linhas que aqui estão são linhas de construção e o software agora vai reconhecer, portanto, todo o contorno e vai-me permitir, se eu quiser, portanto, também passá-lo para linhas de construção normais, portanto, construção não, linhas visíveis normais, tal como acabei de fazer, portanto, aqui neste exemplo concreto. Okay? Já agora, vou só rapidamente voltar a passar aqui para 3 dimensões para vos mostrar aqui a segunda aplicação daquela ferramenta de segmento que vos falei ainda há bocadinho. Portanto, neste caso concreto temos aqui um círculo neste plano. Reparem que agora aqui a ferramenta de segmento, aquilo que eu irei fazer em vez de criar, digamos, diversos arcos iguais uns aos outros, vou criar então os tais pontos igualmente espalhados. Reparem, basta-me apenas dizer que quero criar os tais 8 pontos, portanto não estou a dividir o arco, mas estou a criar os pontos. Se eu fizer então aqui a definição completa do nosso sketch, portanto nós iremos ter aqui uma cota que me vai prender tudo isto. Se eu não quiser esta, posso colocar aqui uma outra e manter a mesma, portanto apenas com uma única cota, todos os meus pontos, portanto igualmente espaçados uns aos outros, portanto, e relacionados desta mesma forma. Portanto, muitas novidades interessantes aqui ao nível do ambiente do Sketch, tenho certeza que vão achá-las extremamente úteis.